Boa noite a todos, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal, o Jacaretanga Crocodilo Reaça e o nosso Facebook também, sendo transmitido agora nas 3 plataformas. Um abraço a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Uma excelente noite a todos. Vocês que me acompanharam na live anterior, eu vou ter que voltar ao mesmo tema, não vai ter jeito. O tiro saiu pela culatra. Não deu certo. Eu queria falar para vocês de algumas coincidências que a gente vive no Brasil, né? Toda vez que vai explodir uma péssima notícia para o governo, vem uma medida do ministro Alexandre de Moraes, a Globo coloca tudo lá para tentar abafar o caso, vem alguma coisa da Polícia Federal. É impressionante. Toda vez que vai ter uma notícia péssima para o governo, em cima vem o Poder Judiciário ou alguma coisa para tentar abafar. Mas dessa vez não deu certo não, pessoal. Dessa vez foi muito errado. A Globo, obviamente, fazendo o trabalho sujo dela, tentando manter, né, uma narrativa que ninguém mais acredita, obviamente. Mas nem ela conseguiu resistir. E o que se fala agora à noite no noticiário não é propriamente dito do Bolsonaro com, agora mais uma farsa, né? Do gabinete do ódio, da ABIN paralela, a inexistente ABIN paralela e o inexistente gabinete do ódio. O que se fala em Brasília, no meio político, nas redações de jornais, nas televisões, é da taxa de juros altíssima, impraticável. E o Lula sumiu, ninguém viu. Tá debaixo da saia da Janja. A Janja já tá falando junto com o Congresso. O Lula que se dane. Pois é, pessoal. É sobre isso que nós vamos falar para vocês. Eu vou mostrar agora para vocês um pouquinho do que está acontecendo e depois eu vou explicar. Olha só, acompanha comigo. Saiu agora há pouco na CNN uns dados. Eu vou ler a notícia e depois eu vou dar os dados para vocês pensarem junto comigo o que está acontecendo. William Vac, Brasil sufocado por juros e política sem rumo. Agora não somos só nós que estamos falando que é um desgoverno. O que mais preocupa é o ambiente político sem lideranças efetivas capazes de coordenar um rumo para fora da estagnação. Mas segundo o ministro Alexandre de Moraes, o TSE e todo mundo, o Brasil não escolheu um rumo com o larápio, com o faz o L? Vamos ver? É claro que preocupa e muito. Mais uma alta na taxa básica dos juros, como acaba de ser decidida pelo Banco Central. O Brasil volta a ocupar o segundo lugar no ranking global das maiores taxas de juros reais. É uma taxa sufocante em todos os sentidos. Há razoável consenso de que esse patamar resulta principalmente de uma política fiscal que garante despesas crescendo mais do que as receitas. Mas a maior preocupação já nem é mais com o governo Lula III, que criou para si próprio essa armadilha fiscal. Ei, jacaré, hein? Estou lembrando aqui até dos meus amigos baianos. Ei, jacaré. O jacaré disse, quando foi criado o calabouço fiscal, ainda em junho de 2023, eu chamei atenção para isso que eles estão falando agora. O problema maior está na atmosfera geral da política brasileira. Executivo, Legislativo e Judiciário parecem acreditar que o problema é do outro. Na prática, mantém posturas que pouco contribuem para corrigir a rota. Ao contrário, o próprio Congresso contribui com irresponsabilidades fiscais enquanto diz cobrar do governo medidas para cortes e gastos. Agora a culpa é do Congresso. Não parece haver senso de urgência, embora sejam gritantes as evidências de que a preocupante dívida pública não para de subir. E eu falei que esses juros é indicação de calote. O governo, por sua vez, se empenha apenas em aumentar impostos para cobrir brechas no orçamento, tendo perdido há tempos qualquer capacidade de investimento. Enquanto isso, a produtividade do país segue estagnada há 4 décadas. E com ela, a nossa capacidade de sair dessa asfixia. O que mais preocupa é um ambiente político sem lideranças efetivas coordenando um rumo para fora da estagnação. Capaz de agir diante de uma triste constatação. Estamos todos afundando juntos. Eu vou voltar agora aqui para vocês, mas essa daqui é a matéria do William Vac, que a gente acabou de ler para vocês. Eu quero fazer algumas análises em cima do que ele falou. Vamos falar primeiro de governabilidade. Aonde está efetivamente o problema? E vocês vão me ajudar com isso. Donald Trump ganhou a eleição aqui nos Estados Unidos. Mas o que aconteceu nos Estados Unidos que confirma a vitória do Trump? Juntamente com Trump vieram vários deputados federais e senadores que o apoiam. Isso facilita muito a vida do governo. Querer colocar agora a culpa no regime presidencialista, parlamentarista, semipresidencialista, voltar com essa mesma balela da tucanada, não adianta nada. Eu quero lembrar que Bolsonaro governou no meio de uma pandemia, com uma guerra da Rússia com a Ucrânia. E mesmo assim, ele conseguiu economizar. Olha que coisa impressionante. Com todo esse cenário adverso, você não ouvia falar em corrupção, você não ouvia falar em estagnação, você não ouvia falar em crise fiscal. Pelo contrário, o que a gente viu nesse período todo
Foi algo estarrecedor. Nós começamos a observar que depois que Bolsonaro saiu do governo, a gastança ficou desenfreada. Mas agora, vamos pensar uma coisa. Por que o Congresso não tem maioria de esquerda? Vocês conseguem me responder isso? Afinal de contas, o presidente da República ganhou com a maioria dos votos dos brasileiros. Mas por que a esquerda não teve a maioria dos votos na Câmara e no Senado? Ao contrário, eles fizeram uma grande coalizão com o centro, entregaram ministérios e nem assim eles conseguem governabilidade. Conseguiram por um tempo, mas depois acabou a governabilidade. É estranho, né? A conta não bate. Porque se realmente Lula foi o cara, ele não deveria ter arrastado junto com ele uma maioria de deputados e senadores? Se realmente o PT tem 35%, como quis dizer o Burrol, e o bolsonarismo outros 35%, por que eles não fizeram a maioria dos prefeitos agora em 2024? Por que eles não fizeram a maioria dos vereadores? Por que eles não fizeram a maioria dos senadores em 2022? Vocês pararam para pensar nisso? As contas não batem, mas a gente está proibido de falar. Pensar no Brasil agora se tornou crime. Você conversar com a outra pessoa para ver possibilidades é crime, é golpe. Essa é a realidade do nosso país de hoje. Mas a conta chegou. Lula hoje é um fracasso político mundial. Acabei de ouvir agora na CNN algo que é realmente impressionante. Eu só tinha visto até o presente momento, na live anterior, por um lado, não existe dinheiro mais para o Lula comprar votos na Câmara e no Senado. Pelo menos não existe mais dinheiro suficiente para isso. Mas algo chamou a atenção nos dados que a CNN trouxe agora há pouco e ainda não começou a aparecer para vocês porque veio ao vivo. O governo fez um contingenciamento de 31 bilhões de reais. E aí eu quero saber de vocês. Vocês sabem quais foram os ministérios mais afetados? A gambiarra jurídica entrou em curto. Pois é, Gersino. Está em curto total. Vocês sabem quais os ministérios foram mais afetados? É estarrecedor. O Ministério do Turismo, que está na mão do Centrão, assim como outros ministérios na mão do Centrão, como o da Agricultura, que está na mão do PSD do Kassab, tiveram 55% de corte. O do Turismo, que foi o maior corte, e o da Agricultura, 18% de corte. O Ministério da Saúde, um corte também para lá de camarada. Por quê? Saúde, educação, o corte foi zero. Saúde, o corte não chegou a 5%. Mas desenvolvimento agrário, que é grana para os sem terras, o corte foi só de 5%. O que significa isso? O Centrão não recebe dinheiro das emendas. Os cortes atingiram justamente os ministérios de aliados, MDB, União Brasil e, sobretudo, PSD. Portanto, meus caros, o governo vai ter uma resposta e vai ser uma resposta árdua. Como assim, Kleber? Não tem poder de barganha, não tem credibilidade e confiabilidade. Para os companheiros do PT, o corte chegou a zero, como é o caso da educação. Para os aliados que ajudaram a eleger Lula, o corte chega a 55%. Isso em termos de bloqueio. Interessante isso, né? Muito interessante. Agora, se não tem o dinheiro para pagar as emendas no Congresso, se não tem dinheiro para os ministérios do Centrão, como é que o Lula espera ter voto nos seus pacotes de bondade? A expectativa é que o Congresso dê um troco amargo, Elias Number One. Então, meus caros, o que a gente vai acompanhar daqui por diante é um Congresso cada vez mais refratário a Lula. O próprio centro que o elegeu vai ser o centro que vai derrubá-lo. E pelas palavras do William Vac, do pessoal da CNN, já bateu o desânimo. Eu esqueci o nome, acho que é Caio Junqueira, o nome do comentarista, disse que o Lula quer a reeleição, mas Lula já não é mais o favorito. Muito pelo contrário. E que a oposição, cada vez mais, está próxima de voltar ao governo. Não fui eu que disse, foi o comentarista da CNN. Por óbvio, em política você nunca pode cravar nada, tudo pode mudar da noite para o dia. Mas como vai mudar nesta situação? Qual situação, Kleber? Juros de 15%. Sabe o que significa isso? Desemprego, empresas quebrando, porque não vai ter condições de buscar capital de giro para o seu negócio. A situação vai ficar dramática e drástica. A inflação está sendo contida através de juros altíssimos, ao invés de ser contida com responsabilidade fiscal pelo governo federal. Eu quero lembrar que é possível sim cortar, sem aumentar impostos. Por que na época do Bolsonaro não tinham os impostos que eles estão querendo aplicar agora? E Bolsonaro conseguiu entregar o governo com superávit, em que pese eles quererem fazer um monte de maquiagem para dizer o contrário. Mais uma vez, as contas não batem. E é justamente aí que eu quero entrar no meio dessa história. O governo federal conseguiu um grande irmão nessa história toda, o Poder Judiciário. E ao abraçar Lula,
o Poder Judiciário resolveu afundar junto com ele. O Supremo Tribunal Federal tem um descrédito imenso. Ninguém mais acredita no Lula. Agora é contagem regressiva. E nós vamos aguardar, porque todos os congressistas estão nessa hora fazendo parte das suas quadrilhas. Estou falando do São João, é claro, antes que venha alguém querer me processar. Mas tão logo o Congresso passe por esse recesso branco de quase 2 semanas, ele vai ter que retornar no final do mês. E terá pouco mais de 10 dias para tomar decisões que atrasam o governo. IOF, instauração de CPI de INSS, questão do desconto no imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e o Congresso está vendo que não tem dinheiro. Portanto, os pacotes de bondade do Lula, do qual ele está sonhando para sua reeleição, estão cada vez mais distantes. Os congressistas vão cobrar o seu preço, mas o devedor-mor, aquele que surrupiou os cofres públicos, não tem mais condições de pagar. Pobre dos aposentados, que continuam na fila, sem conseguir receber o dinheiro que até deles foi roubado. Que mais se esperar desse desgoverno? Mas eu quero agradecer muito ao ministro Alexandre de Moraes e aos seus pares. Afinal de contas, foram vocês que devolveram o condenado a possibilidade de participar da eleição. Descondenaram um sujeito que tinha sido condenado por corrupção. Vocês, isentões, parabéns. Vocês esperavam o quê de tudo isso? Nós sempre estaremos aqui. Eu quero dizer para vocês que, às vezes, o remédio tem que ser muito amargo. Parabéns. Vocês conseguiram colocar todos nós na miséria. O Brasil hoje está na miséria. Salve-se quem puder e preparem-se para o pior, porque aqueles que acharam que já afundou, não. Tem muito mais para afundar. Venha fazer parte da família Jacaré de Tanga. A gente vai precisar muito de vocês, porque agora, 2026, está logo ali. E, pelo jeito, alguém vai ter que desocupar. Vai ser despejado a pontapé do local que está ocupando. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Fiquem todos vocês com Deus e até daqui a pouco, às 7 horas da manhã. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.